alinhamento, trazendo acusação, trazendo medo, trazendo insegurança, trazendo ansiedade, trazendo depressão, trazendo pânico. Quem é, pois, esse circunciso? É em diversos aspectos. Hoje que ele se levanta. É através da porta fechada. É através da humilhação, é através de uma afronta, é através de uma palavra negativa do médico, é através da palavra negativa do advogado, do juiz, não importa. De diversas maneiras ele se levanta, usando pessoas que estão na sua volta, pessoas até que você não espera que vai ficar contra você, pessoas que se assentam na mesa com você. Ela está contra você, mas não é ela, é o inimigo que influencia, é o inimigo que manipula a sua mente para colocar medo em você, para fazer você parar. E você tem que se levantar como Davi. Quem é, pois, esse circunciso filisteu? Para desafiar a mim, que sou servo do Senhor, que sou serva do Senhor, que sou escolhido do Senhor. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Maior é o que está na minha vida do que aquele que me afronta. Maior é o que está comigo do que aquele que debocha, que escarnece da minha fé. Maior é aquele que está comigo do que todo o exército das trevas. O Senhor é o Todo-Poderoso. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Ele não perde batalha. Então quem é, pois, esse incircunciso da sua vida, que te afronta e quer fazer você parar de comunhar, de vir à igreja, de ser fiel, de honrar ao Senhor, de estar com os irmãos em comunhão? Quem é, pois, esse inimigo que se levanta com uma enfermidade para fazer você acreditar que não há mais esperança? Quem é, pois, esse inimigo que se levanta com vícios, colocando na pessoa para que ela fique paralisada, dependendo daquele vício? Você não pode aceitar isso, igreja. Você não pode aceitar essa afronta que vem contra a sua vida. Porque por trás dela há um inimigo, há um manipulador, há um adversário que é invisível. E você precisa buscar ao Senhor. Você precisa rogar a Deus em oração. Você precisa perseverar na vigilância. Você precisa perseverar na comunhão com os santos, na igreja, buscando, participando das campanhas, clamando, crendo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível de agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele torna galardoador, recompensador daquele que o busca, daquele que está com Ele em intimidade, em comunhão, em profundidade. Você não pode ficar parado, você não pode ficar com a visão limitada. Quando Saul perdeu a visão, quando todo o exército do povo de Deus perdeu a visão da vitória, Davi enxergava o além, o poder, a justiça do Senhor teu Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus que era na sua vida. Então, pois, vindo para Efésios, do capítulo 6, eu quero tratar contigo nessa noite que Davi venceu. Não foi por habilidade, não foi por ter uma boa aparência, não foi só simplesmente por ser escolhido por Deus, mas foi muito mais do que isso. Ele se revestiu das armaduras espiritual com Deus, em oração, em obediência. No deserto, quando seu pai ordenava, cuida das ovelhas, ele cuidava com carinho. Ele dava vida pelas ovelhas no deserto. E a sua escola foi os leões que se levantavam, os ursos que vinham para tragar. E ele arrebentava, rasgava leão e ursos por meio da fé e da confiança que ele tinha no seu Deus. E assim ele desenvolveu o espírito da fé, o espírito da intrepidez, o espírito da ousadia e confiança em Deus, e não se apoiar em si mesmo. Quem é, pois, esse circunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Os exércitos do Deus vivo, o exército físico e o exército celestial invisível que está aqui com o povo de Deus para dar vitória
Quando o povo se arrepender, se voltar e clamar ao Senhor, esse exército vai desembanhar sua espada e destruir todos os adversários que se levantar contra a vida do povo de Deus. Então, pois, em Efésios 6, do versículo 10, Paulo escreve essa carta para fortalecer os irmãos da cidade de Efésios, que eles eram fiel, que tinha uma comunidade pequena ali no meio de uma nação pagã, aonde adoravam um Deus por nome de Diana, aonde a cidade, a população era afundada na prostituição, na idolatria, no paganicismo. Havia um grupo pequeno ali que cria no batismo do arrependimento de João, até Paulo chegar naquele lugar e apresentar para ele o Espírito Santo, o revestimento de poder do alto, e falar do batismo do Espírito Santo. Eles creram e foram batizados por intermédio da vida do apóstolo Paulo, e ali surgiu aquela comunidade. Paulo sofria naquele lugar oposições pelas verdades que eram propagadas naquele lugar, porque vidas eram restauradas e o povo se fortalecia no Senhor, mesmo no meio de uma nação ímpia e cheia de pagãos. O evangelho prevalecia naquele lugar até Paulo sair daquela cidade e deixar discípulos naquele lugar, uma igreja naquele lugar. E na prisão ele vai recomendar aos irmãos que se preparassem espiritual, porque a força das trevas era muito grande. E o exército, eles não eram aqueles via com os olhos físicos, não eram os homens, não eram as autoridades que se levantavam para perseguir a igreja, mas era o exército, o império das trevas, forças do diabo que se levantavam para tentar destruir o povo de Deus. E Paulo recomenda: fortalecei-vos, pois, na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11, ele vai recomendar que todo cristão, que toda igreja, ela deve se revestir-vos, pois, com toda a armadura de Deus, para que possais suportar a luta, o combate que vem, a tentação que vem, o gigante que se levanta das trevas, que são muitos, através das tentações, através das manipulações, através das autoridades, através de pessoas, para afrontar, para fazer paralisá-los na fé, para fazer tirar o foco da visão do reino de Deus. O inimigo, ele não força ninguém a praticar o mal, mas ele influencia, ele manipula, ele seduz, de acordo com a própria cobiça humana. E Paulo vai recomendar: revesti-vos, pois, com toda a armadura de Deus, para poder suportar a tribulação, o gigante, a luta, a batalha, a peleja, que ela é muito grande, muito mais forte do que qualquer um de nós. Só há um poder, e esse é o revestimento de poder do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. No verso 12 ele vai dar a visão, para que a igreja não fique distraída, para que o povo não fique desapercebido. E muitos nos dias de hoje têm ficado dormindo, adormecidos espiritualmente falando, pois eles conseguem só ver o que está fisicamente na sua volta, o gigante físico que afronta, que humilha, que debocha, que escarnece a fé, mas não consegue olhar que por trás desse gigante físico e circunciso filisteu há um gigante maligno das trevas, que manipula, que usa para te afrontar. E se você tivesse olhado com os olhos da fé, você teria clamado ao Senhor, e o Senhor enviaria fogo e destruiria esses inimigos invisíveis que se levantam contra a sua vida. Paulo vai dizer: porque a vossa luta não é contra a carne e nem sangue, não é contra os homens, não é perseguição de Roma, não é perseguição de leis que estabelece para
fazer as pessoas não propagar as verdades sagradas, mas é a força do império das trevas. São os principados e potestades nas regiões celestiais, invisíveis, aonde não vemos. Esse reino das trevas, ele é muito organizado e ele trabalha de diversos aspectos, de diversas maneiras, manipulando, seduzindo, estabelecendo leis para que você não obedeça à lei verdadeira, à lei divina, que é a palavra do Senhor. Ele usa de artimanha, de estratégia para levantar pessoas contra você, para fazer você se irar, brigar, não perdoar, se irar, não liberar o perdão, ficar com mágoa no coração, e quem perde é você. O inimigo bate palma. Então Paulo vai dizer: a nossa luta é muito maior do que o que nós vemos à nossa volta. É uma batalha muito grande espiritual, e todos vocês precisam se revestir com as armaduras de Deus. Eu não estou falando nessa noite de armadura física. O evento da passagem de Davi, que ele derrubou o gigante, foi um evento muito importante para nós, porque fala de obediência, fala de fidelidade, fala de fé, mas há uma importância, uma relevância muito grande, porque ali Davi estava revestido com o poder de Deus. Ele não precisou das armaduras de Saul, mas ele tinha as armaduras espirituais, que era o poder de Deus na sua vida, que era a presença de Deus lado a lado contigo. E uma palavra que ele profetizou ali, o Senhor cumpriu para que ela não caísse no chão. Quando o inimigo afrontou, humilhou, ele não temeu, mas ele falou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e saberá todo Israel que o Senhor, ele não dá vitória com a lança, com a espada, porque no Senhor é a guerra, e se no Senhor é a minha guerra, é a vossa batalha. Ele vos entregará vitória nas nossas mãos, e saberá todo Israel que o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus que salva, ele é o Deus que está no comando, no controle de todas as coisas. Isso é alguém revestido do poder de Deus. Sabe por quê? Lá no deserto ele orava dizendo: o Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Oração simples: deitar-me faz em partos verdejantes, qualidade de vida. Guia-me mansamente sobre as águas tranquilas. O Espírito Santo consolando na tribulação, na dificuldade, no dia mau. Guia-me mansamente sobre as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que o quê? Eu ande pelo vale da sombra da morte, há um exército muito grande que se levanta dia após dia contra mim, mas quando eles vêm para me derrubar, são eles que tropeçam e caem. O inimigo, o Salmo 7 vai dizer que ele abre a cova e ele mesmo cai, porque é o Deus da minha vida que me protege, que me guarda. Salmos 27 ele vai dizer: o Senhor é minha luz, e a quem temerei? Ainda que o exército se acampe contra o meu redor, ainda que se estoure uma bomba aqui, uma guerra aqui, eu ainda assim confiarei no Senhor. Ainda que o meu coração e a minha mente se desfaleça, eu repousarei, eu descansarei no Senhor. Deitar-me-ei e levantarei, porque o Senhor me sustenta. Quem pode exclamar essas verdades no seu coração se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se não tiver revestimento com as armaduras espirituais por meio da fé na palavra de Deus? Quem que pode? O Senhor nessa noite quer dar dessas armaduras. Ele quer te revestir com o poder do alto, para que você possa derrubar esse gigante que se levanta contra a sua vida. Você precisa entender, você precisa crer, você precisa confiar. No verso 14